Esporte em discussão. Oferecimento Neoquímica. Neoquímica, o remédio da família brasileira. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando mais um Esporte em Discussão. Sou eu, viu? E apesar dessa roupa toda, então sou eu mesmo. E ó, vou dizer mais. Estou assim porque dei uma entrevista para uma TV inglesa, e é verdade, falando da democracia corintiana, e precisamos passar para os ingleses uma impressão boa, não é verdade? Então eu fiz de conta que eu sou sempre assim. Essa é a história. Aliás, o seu amigo Alfredo Luiz Filho tá mandando um abraço, viu, Flávio? Lá ele viu que eu estou elegante, como se investe lá em Londres, lá em Newcastle. Vampeta elegante com a gente, Zeca Cardoso, Fausto Favara deixou um perfume aqui terrível, que aí eu tive que... Né? Nossa, Fernando Sampaio, esse sim elegante, esse sim elegante. Que tem os ingleses com alto conceito, nunca tiveram pirataria. Imagina, que é isso. Hoje no Jornal da Manhã eu falei que a Suíça é um Paraguai com grife. A Silvia Povovic até pulou, mas você olha... Vê que todo o dinheiro sujo do mundo vai pra Suíça, não vai? Agora que eles estão se coçando. A briga do tênis de aposta, o que é? No fundo, quem está patrocinando o Aberto da Austrália é a maior empresa de site de apostas da Inglaterra, né? Daniel Lian, Luiz Carlos Quartarolo. Já que estamos falando nisso, o primeiro tema é o seguinte. O São Paulo tá louco da vida com os chineses porque eles estão alegando que os chineses estão assediando o Ganso. O que eles alegam? Que a FIFA manda que qualquer jogador que tenha contrato, ele tem que ser procurado inicialmente. O clube tem que ser procurado e depois você vai falar com o jogador. Só nos últimos 6 meses está liberado. O que alegam os chineses? Que eles precisam saber se o jogador tem interesse para depois conversar. O Roberto de Andrade também reclamou com relação a isso. A partir do momento que o jogador tem interesse, eles se dispõem a pagar a multa, eles vão pagar a multa e não tem que conversar com o clube. A pergunta aos amigos, a pergunta inicial, e depois a gente quer saber também a opinião do ouvinte no 2870-9707. É assédio ou não é assédio que os chineses estão fazendo? Boa tarde, Vampeta. Boa tarde, Flávio. Acho que não. Isso é balela, porque quando já tem 8 anos que eu parei de jogar. Vampeta, só um momento. E aí, Zé Macaco? Tava no Zé Macaco. Você tava no Zé Macaco, Vampeta? Zé Macaco. Pra quem não sabe... Tentaram colocar você no banco. É o ursinho. Nossa, não sabe nem ligar o microfone. Já foi. Fausto Favara saiu daqui, desligou o microfone e deixou você... O inimigo dele é o Mauro Betti, tá vendo? Agora o Vampeta tá ok, vamos lá. É a história, quando há 8 anos que eu parei de jogar, os caras sempre chegou primeiro no jogador. Eu, quando eu fui pro Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain conversou primeiro comigo antes de falar com... Claro, quer saber se você vai. A Inter de Milão falou também primeiro comigo, o PSV Eindhoven primeiro falou comigo antes de falar com o clube. Topa. É tanto. Aí vai falar com o clube. Aí foi falar com o Isso clube. não quer dizer que não estava errado. Não, tô falando assim que se falar que hoje os chineses estão fazendo mentira, isso acontece no mundo todo, é isso que eu tô falando. Também faz, provavelmente. Sim, mas, por exemplo, eu entendo assim, o Modesto Roma esteve aqui e falou, o assédio, então eu falei, o que você considera? Porque ética, tudo bem, ética a gente sabe que é ética, mas depende dos parâmetros, o que é? Ele falou, quando o cara está com contrato. Tudo bem, isso é a opinião dele. O Quartarolo falou, quando está com 6 meses já pode, porque está em aberto. É a lei. O Flávio está lendo uma orientação, né, que não é uma lei. O São Paulo vai em cima do que diz a FIFA. Então, se a FIFA diz isso, né? Se não é seguido, nem tudo que a FIFA história. escreve é que todo mundo segue as regras. bom, Por exemplo, tudo você acha que o Ganso, quando veio pro São Paulo, você acha que ele primeiro não teve uma conversa antes com algum intermediário? Do São Paulo. Antes de chegar no Santos. Mas não é essa a questão. Não, tudo bem, você vai falar assim, não segue a regra. A FIFA tem uma regra que ela não é cumprida. Ou seja, na tua opinião, não deveria haver essa regra. Todo mundo poderia ir pra cima de todo mundo o tempo inteiro. Como fazem, né? Como fazem? Eu tô falando que existe a regra, mas ninguém segue a regra. O próprio São Paulo, Corinthians, deve fazer a mesma coisa. Entendeu, Fernando? Eu não sou contra a regra. Eu tô falando que tem a regra, mas ninguém segue a regra. A ética nesse caso... eu acho que não é ética. A ética nesse caso é como nós profissionais em qualquer situação. O futuro empregador, ou pretenso futuro empregador, ele fala com o profissional. Olha, eu tenho aqui uma vaga, você quer jogar no meu time, você quer trabalhar na minha empresa, salário que eu posso pagar é esse, eu preciso de você, aquela coisa toda. A ética, eu acho que tem que ser de quem recebe a proposta.
O ganso, se for sondado, ou se aceitou a proposta, ou se a proposta é muito boa, tem que chegar na diretoria de São Paulo e falar assim, olha, fui procurado, há uma proposta boa lá da China e eles me ofereceram isso e querem falar com o clube. Eu acho que a ética é de quem recebe a proposta, porque isso é modus operandi em qualquer relação comercial. E a gente acha que jogador é fora do futebol. Fora do futebol. Porque ninguém chega... O chinês alega o seguinte, se eu vou pagar a multa total, eu não preciso conversar com o clube. Eu vou lá e pago e acabou. Essa é a alegação chinesa. Em qualquer outra empresa. Liga lá pro Audax e fala assim, Vampeta, vou contratar seu funcionário. Ninguém faz isso. O cara liga pro cara e depois o cara que se comunica. Tem interesse. É meio dúbio isso e dá uma discussão muito grande. Mas eu vejo dessa forma. É uma relação profissional como outra qualquer. Como envolve muito dinheiro e causa um impacto muito grande, é emocional, tem a torcida. O Roberto de Andrade, na verdade, não reclamou do assédio. Ele só explicou a torcida. Atenção, gente. Eu não estou vendendo ninguém. Não posso fazer nada. Né? Você sabe qual que é a preocupação? Uma cláusula e levam o jogador. Daí o jogador fala assim, ó, já acertei, a cláusula está depositada. Ao contrário do que acontece agora, pelo que a gente sabe também, com o Gil. Que houve uma negociação com o clube. E você sabe o que acontece? Qual é a grande preocupação, pelo menos entendo que seja vai ganhar essa? com o Gil mais do que ganhou de todas as outras. Viu, Flávio? Viu, Quartarolo? Eles chegam primeiro no jogador e aí, de repente, eles fazem um negócio com o jogador. Não, sim. Aí eles fazem um negócio com o jogador, falam, vou oferecer tal valor pro seu clube, lute para aceitar que você ganha por fora também. Isso tem muito. Então isso preocupa os clubes também, porque os clubes perdem com isso. Você vai ligar então pra Rede Globo? Você oferece um tal valor pro clube, mas o jogador já sabe que de repente pode ganhar alguma coisa por fora. Quando o Jadson foi contratado... Ou não acontece isso? Quando o Jadson foi contratado, eu vivi uma coisa muito particular, porque era o dia da entrega do troféu Mesa Redonda. E o Jadson não apareceu. E o Jadson é um cara que assume compromisso e tal. Aí no dia seguinte, o empresário dele ligou pra gente, sabe, meio sem graça. Gente, ó, seguinte, não tinha nem esse papo de tiro. Vocês lembraram? A gente deu até a notícia aqui. Aí ele disse, ó, desculpe, mas ligaram os chineses aí e tal, queriam reunir naquele dia. E a proposta pro Jadson foi um negócio absurdo. Eles ofereceram R$2 milhões por mês pro Jadson. Eu falei isso aqui lembra? Eu falei, aí falou, ligaram pro Corinthians e tal, o Corinthians, imagina, não tem nada disso e tal. E o Corinthians não tava com onda, o Corinthians não sabia mesmo. Aí o Vanderlei falou, cara, liga lá pro pessoal, confirma, porque o Corinthians não sabe de nada. Eu falei, o Corinthians pode não saber, mas o negócio tá fechado. Aí eu liguei de novo e falei, escuta. Ele falou, não, tá fechado. Sim, mas o Corinthians não sabe de nada. O Corinthians falou que não quer fazer negócio. Falou, mas não interessa o que o Corinthians pensa ou não. E tudo o que o Roberto Andrade falou era verdade. O chinês falou, o chinês fechou com o Jadson, ele topou o negócio, aliás, qualquer um toparia, e o chinês ia depositar muito de ponto final. Ou seja, todas as partes estavam falando a verdade. O negócio estava fechado, ele não foi receber o prêmio, porque ele estava apenas negociando um salarinho de R$2 milhões por mês por 2 anos, você resolveu a vida do bisneto dele, o clube queria naquele dia e ia depositar a multa, e não falou com o Corinthians mesmo, e foi e depositou. Então, esse caso foi bem emblemático. É isso mesmo, é assim mesmo que a coisa funciona. Aí estamos discutindo o caso do Neymar, que recebeu 10 milhões de euros e entrou em campo dias depois contra o Barcelona. Contra o seu... Também é mas 2 anos jogando pelo clube, né? Mas a diferença foi tinha carta. Também é uma coisa pra você discutir. Tinha uma carta que estava liberando pra discutir. Que também vamos discutir. E também dizem que não era naquela época. Pois é, mas aí também tudo isso é pra se discutir. Dizem que deram a carta pra confirmar o pagamento. Então, aí é tudo... Bom, na minha opinião, se a regra da FIFA não é respeitada, ela é inócua, então regra que não é cumprida não adianta. Lei que não pega, né? Então não adianta. Segundo, eu, graças a Deus, né, já tenho uma certa idade e vivi sob a hegemonia dos Estados Unidos, da Inglaterra, tenho o maior orgulho, gosto mesmo de Lou Reed, de David Bowie, de Beatles, tudo. Teria pavor de viver sob a hegemonia chinesa, né? Tenho até medo, tenho medo pela maneira deles pensarem, pela maneira ética deles serem. Agora, faz parte, os presidentes que reclamam fazem isso. Exatamente. São Paulo tá reclamando, ele mesmo pegou aquele lateral. Esse lateral da copinha que ele pegou do Vasco. Foguete. Então, foguete. Pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Você acha que é gato também? Tá cheio de gato? Dizem que sim. Dizem que é. Tá cheio de miau? Agora já é uma nave espacial, né? É proibido levar leite na copinha, você sabe, né? Os caras não podem. Então pega do outro, não adianta. Então, se o Modesto Roma falou uma coisa que eu concordo com a ética dele, ou seja, enquanto o cara tá sob contrato,
Não vamos ser tonto, o cara vai ligar. O cara quer contratar o William Bonner, você dá uma ligada pro cara, você trabalharia aqui na Record? Ok. Agora, você passar o dia inteiro ligando pro cara, oferecendo regalias e tal, não sei o quê, não acho legal. Não achei legal o que o São Paulo fez no caso do Kardec, não achei legal. E continuo mantendo a minha coerência. Eu acho que esses clubes deveriam se respeitar mais. Até porque faz mal pra eles. Se eles começam a fazer leilão e o valor vai subindo. Agora o chinês não tá nem aí. Agora é o seguinte, viu, Fernando? Paga quem quer. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. O chinês... Bem, a gente já ouviu falar, mas tem uma hora que ele chega e fala assim, acabou a brincadeira, não deu certo, pega o contrato, agora rasga a brincadeira. Aí você vai reclamar na FIFA. Só que na FIFA, por exemplo, uma coisa é você brigar com o Barcelona ou com o São Paulo, o time é importante, o time que existe. E aí o cara fala assim, o São Paulo não vai cumprir o contrato. O cara vai na FIFA, ele vai receber do São Paulo. Porque ele vai desfilar o São Paulo. O Nilmar no Corinthians. Claro, ele vai desfilar o Corinthians, ele vai desfilar o Barcelona, vai desfilar o Real Madrid. Se ele desfilar o Leng Long Long, ele volta no dia seguinte com o Ling Lin Lin. É isso aí. É uma briga infernal. Então é Já complicado. aconteceu isso com o Drogba. O Drogba foi um dos primeiros caras de expressão da Europa a ir pra China, com um salário enorme, passou 3 meses lá, os caras não pagaram, ele pegou o contrato dele e falou obrigado, tchau, até logo. E aí desfiliou. Não, mas aí desfiliou o Long Ling Ling e dane-se, entendeu? O cara não tá nem... Tem esse lado também. Tem esse lado. A China é a China, entendeu? Vale pra todo lado. Vem de tecido barato, não sei não, pouco, com um escravo trabalhando. Não, vale pra todo lado. É assim, é torcer pra que o negócio role do jeito que eles querem, porque ele não rola, tipo assim, o cara assinou um contrato de 2 anos, se ele receber 1 ano já resolveu a vida dele, mas eles podem desfazer, eles podem acabar a brincadeira a qualquer momento. É bom o cara, eu espero que sim, é bom o cara saber que tem isso. Eu vou para Cuba, eu vou para os Estados Unidos. Entendeu? Respeito a multa rescisória do Só quem gosta deveria ir pro Irã. Mas eu tô dizendo, é bom o cara saber que a brincadeira vale pros 2 lados, eles podem desfazer. Uma coisa é você vai reclamar na FIFA, ok, mas vai reclamar contra qualquer coisa. Faz sentido a história da FIFA, não tô dizendo aqui, porque assim, você pega nas janelas, ok, na janela todo mundo é de todo mundo, então vai, tá com contrato, paga a multa, vai embora e tal. E como é que funciona durante a temporada? Porque também se você chegar, o Neymar continua jogando. Então assim, se você chegar no meio da a janela é em julho, você chega no meio da Libertadores, começa a comprar o time do Palmeiras inteiro, tal, dá dinheiro, tal, não sei o que, os caras já vão tirando o pé. Olha, Fernando, eu conversei com o presidente da Ponte, o Canieri, nas férias, e ele me falou o seguinte, que é uma coisa tão infernal, e aí já é o grande falando do pequeno. Quando chega nas 3, 4 últimas rodadas dos campeonatos, a Ponte Preta, a China da Ponte Preta é o quê? Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, às vezes a própria China. Mas aí a China não chega tão... Mas assim, mas a China já é o grandão. Aí, nessas 3, 4 últimas rodadas, o jogador da Ponte Preta já não joga mais. Porque o empresário falou, o Corinthians que quer, não vai ficar segurando. Já não conte mais com o jogador da Ponte Preta nas últimas rodadas. Eu vou convencer você a se matar em campo pra ganhar a Libertadores que nós vamos pro Mundial. Ele não vai pro Mundial. Esquece, Então já falou, o jogador, o cara da Ponte aí, esquece, hein, cara. Não vai se matar. Então se salve do rebaixamento antes, porque nas últimas rodadas você não conta com o cara. Não conta com o cara do Ceará. Então já tem China. O que os caras estão reclamando da China hoje, eles são a China dos pequenos também. Então é pau que bate em Chico. E isso acontece com o atleta também, porque assim, não é que o cara chega e entra com o corpo móvel, você já sabe que não vai ficar, você fala... Já foi, eu vou embora, não vou ficar aqui. E às vezes tem proposta, mesmo. Igual o Gil, qual é a chance dele entrar em campo agora com o time corintiano nos Estados Unidos? 0. Vamos lá, o Cássio, o exemplo é o Cássio. Ferrou, hein? Se o Cássio sabe que vai ficar mesmo de vez no Corinthians, ele sai jogando esse jogo. Eu tava treinando. Tá treinando. Então fica esperando a negociação. Mexe com a cabeça, você não tá nem aí. 28709707. Vamos colocar o pessoal pra participar com a gente, o nosso ouvinte, 28709707. Alô? Alô? Quem fala, por favor? Cláudio de São José do Rio Preto. Qual é o seu time? Eu sou santista. Santista. Cláudia, tá tendo essa história do Giovani com a China. O que você está pensando disso? Bom, eles estão fazendo simplesmente o que a Europa já fez, o Japão já fez, os Estados Unidos já fez. Agora, mesmo com toda essa crise, sabendo como eles são fechados e como é tudo tão oculto lá, a gente fica impressionado pela quantidade do dinheiro. Mas também não é tão pequeno. Olha a transação do Neymar, quanto que não foi gasto. Assim, que a gente viu e que a gente ficou sabendo depois por baixo dos panos. Então, não vejo nada demais nisso, não. O brasileiro sempre se ferrando nesse ponto. Você acha que é falta de ética falar direto com o jogador ou você acha que... Isso é.
Isso é falta de ética. Flávio, eu gostaria de falar uma coisa para você. Claro. Olha, eu sou sua fã número 1. Obrigado. Eu acho você uma pessoa admirável, um grande profissional. E eu vou falar para você. Uma vez o pessoal liga falando mal de você, brigando, às vezes é por brincadeira. Você põe aquele ditado na sua cabeça, ó. Árvore que não dá fruto não leva pedrada. Obrigado. Os seus frutos são maravilhosos, porque eu te admiro, minha família te admira, meus pais, meu irmão, todo mundo que fala de futebol, que a gente conversa sobre esporte, você é o concurso. Muito obrigado. O programa com você dirigindo é muito melhor. Eu não acho não, eu gosto mais do Vanderlei, mas muito obrigado. Um abraço. Deixa eu explicar uma coisa pro pessoal, de vez em quando eu vou ter que limpar o nariz, sabe por quê? Percebe-se, Eu vou dizer por quê, perceber. porque o Fausto Favara, ele usa aqueles perfumes aquele perfume que você joga você joga aquele perfume que você joga pro santo você joga pro santo no fim de ano, e eu tenho alergia de tudo. Você tá seguindo as regras dos taxistas hoje? Não, aquele perfume que você joga pro santo no fim de ano, e eu tenho alergia de tudo. Eu tenho alergia de tudo, e essa praga ficou aqui do lado, e tem perfume até no fone, então é um inferno, eu fico com alergia. É bom explicar, porque senão quer dizer, o que tá acontecendo? Tá acontecendo isso. O que tava acontecendo com o seu nariz? Ontem. O quê? Com o seu nariz. Mesma coisa, essa praga senta aqui do meu lado. E sexta? É o inferno. É sempre assim. Ele tava de folga. É sempre assim. Não, senhor. Na verdade, ele é Não, porco senhor. mesmo. Não, senhor. Tá Não, acostumado senhor. a tomar banho? Não, senhor. É esse senhor aí que fica com esse negócio. 28709707, 28709707. Alô? Oi, tudo bom, Flávio? Quem fala? É Max aqui de Itatiba. Itatiba tá a quantos quilômetros de São Paulo? 80. 80. É perto de Sorocaba, não é isso? Não, é entre Campinas e... Jundiaí e Campinas. Jundiaí e Campinas. Qual é o seu time? Corinthians. É assédio que os chineses estão fazendo ou não? Imagina. Assim, a lei qual que é? Eles têm uma multa e o cara vai lá e paga a multa. Ele fala com o jogador fala, e pagou a multa. Se o Corinthians não sabe fazer negócio, como nunca soube, o São Paulo quase vendeu o Rodrigo Caio por uma puta grana. Aí, de repente, vende o Renato Augusto pela metade que é vender o Rodrigo Caio. Tá certo. Agora pode ser que saia o Pato hoje por um caminhão de dinheiro. Estão falando em 58 milhões, eu não sei se fica tudo, porque não fica, né? Não, mas Flávio, comprou o Pato por quanto? 40 milhões? 15 milhões de euros, né, na época. E quanto já gastou de salário desse cara que não deu nada por ele? Não é um caminhão de dinheiro. Pois é. Como em outros jogadores também, né? E você acha que vai remontar o time bem ou não? Olha, eu acho que o Corinthians está devendo muito. Tá falando que vai contratar, mas não contratou ninguém até agora. Então, o Atlético tem 4 milhões pelo André, que é um jogador, tudo bem, razoável. O Corinthians não quer pagar. Aí foi lá no São Lourenço, ofereceu uma grana pelo Blanco. Mas não temos dinheiro para pagar. O Corinthians está sem dinheiro. O Corinthians está devendo. Agora, não sei se remonta, não. Um abraço, obrigado pela sua participação. Um abraço para todos os amigos aí de Itatiba. Um abraço, valeu. Vitor La Regina. Olá, Flávio. Uma informação aqui de São Paulo. Alguns manifestantes bloqueiam parte da marginal do Rio Tietê neste momento. Não são do movimento Passe Livre. Eles estão era tarde. O negócio é às 5 da tarde, não é? No caso, né? Não, eles são habitantes da comunidade de Manguari, que fica na Vila Maria, na zona norte da capital paulista. Eles estão reclamando do serviço de energia na região. Eles estão bloqueando neste momento a pista local e parte da pista expressa, algumas faixas da pista expressa. Segundo a Polícia Militar, houve um incêndio ali nessa comunidade de manhã, por volta das 7 horas da manhã. A Eletropaulo cortou a energia e ainda não reestabeleceu. Os moradores estão bloqueando a marginal em protesto. Só que o trânsito lá já está muito complicado. Sentido Castelo tem lentidão na pista expressa já de 4 quilômetros desde a ponte do Imigrante Nordestino até a região da ponte do Tatuapé, onde os manifestantes estão realizando... Por favor, repete o local, Vitor. Eles estão na altura da ponte do Tatuapé. E Marginal, no sentido Castelo, Marginal Tietê no sentido Castelo Branco. Casa Verde. Na pista local a lentidão é menor, começa na ponte do Aricanduva, mas na pista local a liberação da pista deve demorar mais porque há mais manifestantes ali. Na pista expressa alguns carros já conseguem passar, mas de alguma forma
tente procurar alternativas aí os motoristas que estão indo nesse sentido da marginal do Rio Tietê. Manifestante em São Paulo hoje está parecendo torcida organizada, né? Cada um tem seu time, seu grupinho. Porque no Brasil, hoje em dia, você tem que participar de um grupo. Porque individualmente, você pode ser o cara mais honesto do mundo, ninguém liga pra você. Aí você reúne 3, 4 pessoas, você fecha a Avenida Paulista, a polícia ajuda você, você anda tranquilamente para a cidade, para milhões de pessoas, porque você é um grupo. Sozinho é complicado. Tá na hora da maioria silenciosa também começar a se unir, né? Ô Flávio, e você perguntou do movimento Passe Livre, só um rápido destaque. Não, legal, é importante que vai ter a tendência é ter problema à tarde. O movimento acaba de divulgar o trajeto do ato desta terça-feira. E a concentração será feita em um local, no cruzamento da Avenida Rebouças com a Avenida Faria Lima. Mas o grupo vai se dividir em 2. Um vai para o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, na região do Morumbi. Eles devem bloquear a Avenida Cidade Jardim, Ponte Cidade Jardim, Rua Engenheiro Oscar Americano, Avenida Morumbi, até a região do Palácio dos Bandeirantes. E o outro grupo vai para a Prefeitura, bloqueando inclusive a Avenida Rebouças, a Avenida Paulista, a Avenida 9 de Julho e também a Rua Riachuelo, já na região central, e ali a região do Viaduto do Chá, em frente à Prefeitura. A previsão é que isso comece às 5 da tarde. 5 da tarde, mas demora um pouco. Então eles devem aí se movimentar já a partir das 6, 6h30. O caos, então, fica previsto para mais ou menos 7 horas. O caos não tem previsão. É lamentável. Não, mas você diria, por exemplo, que a pessoa que está nos ouvindo, que tem que se movimentar, a partir quem tiver de carro, vai, porque de metrô, vai, de uma certa forma consegue sair. A partir das 6 horas, você imagina que o trânsito começa a engrossar. Não, se você estiver na região da Avenida Rebouças com a Avenida Faria Lima, já a partir das 5 horas já vai ficar complicado, porque a concentração é ali. Certo. Agora, nas Avenida outras Paulista e Oscar Americano, por exemplo. Aí já a partir das 6, 6h30. Baixe o preço da tarifa novamente? Mas revolta. aí a pergunta que tá faltando, vai baixar? Não vai eles baixar. não querem que baixe o preço, forma né, alguma. gente? Não é essa a história. Eles reclamam contra... Eles querem tirar a notícia da corrupção que tem em Brasília, então eles querem dar manchete de outro jeito. Porque, obviamente, que ninguém sabe que perceber essas coisas. Mas quando volta às aulas? Quer ir voltando às aulas, esse vagabundo, pelo menos estuda. Não irá baixar dessa vez o Prior. Tô fazendo muita pergunta pro Vitor Laguinho. Ele não é do movimento Passe Livre. Obrigado, Vitor. Caramba, ele não é do movimento. Vamos pro intervalinho, a gente volta já. Estamos de volta com o Esporte em Discussão. Vamos colocar mais alguns ouvintes ali, ainda falar mais um pouco dessa história do assédio ou não assédio. 28709707, já tem um ouvinte conosco. Alô? Alô? Quem é, por favor? Jaime Silva, corintiano de Presidente Prudente. Ok, Jaime, os chineses estão assediando os jogadores brasileiros ou não? Está assediando. Agora aí cabe aí a cada clube, a cada diretoria estudar as coisas. O que eu não vejo isso na diretoria do Corinthians no momento. Nós estamos deixando, tá certo que recusar essas ofertas é quase que impossível. Mas o Corinthians não está contratando. Ele soltou o Edu Dracena, o presidente do Palmeiras deve estar morrendo de rir agora, né? Quer dizer, ele soltou o Edu Dracena, que é um jogador, só porque ganhava 250 mil por mês, estava na reserva. Por opção do treinador. O Corinthians foi campeão da Libertadores em 2012 com 16 titulares, entende? Então não podia soltar. Agora parece que aceitou a proposta do Gil, depois de fazer a besteira foi do Dracena. Quer dizer, o meio-campo do Corinthians, o Corinthians se manteve bem até agora porque manteve uma estrutura, coisa que o São Paulo e o Palmeiras não fez, tá? Que é o meio-campo. Nós fomos campeão da Libertadores com o Alex, o Alex foi para a Europa, já veio o Renato Augusto, em seguida veio o Douglas, enfim. E hoje, eu estou dizendo isso porque nós temos que contratar pelo menos 2 ou 3 jogadores de nível, de peso para o meio-campo. Você está um pouco desanimado, Gabriel, né? Eu acredito, o Tite pediu, inclusive, cairia como uma luva nesse meio-campo do Corinthians para começar o trabalho. Quem é? O Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, o Corinthians está falando que pode trazer. Pois é, mas já desistiram da negociação, já esfriou, já gelou. Isso aqui nem é o começo da temporada aí. Eu vi na manchete do jornal, Leandro Banana é do Corinthians. É nada, foi o Palmeiras lateral, pegou. Em seguida foi outra manchete, Dudu é do Corinthians, é nada. Eu acho que essa diretoria do Corinthians, ela se apequenou demais. Isso foi dito por um empresário e está certo, entende? Então é Corinthians, minha gente.
O Jamil Betti, na época da invasão do Rio de Janeiro, ele escreveu um artigo na Gazeta Mercantil, a influência do Corinthians na economia nacional. Quer dizer, isso é uma verdade. Então é coisa séria. E eu acho que dessa vez a coisa feia, porque eu não vejo contratar ninguém. Estamos às portas da Libertadores e não está sendo cuidado da parte importante da equipe. Obrigado, um abraço para você. Flávio, e o Corinthians está com grana agora. Dia 19 de janeiro. E está com grana. De 2016. O Corinthians, há mais ou menos um mês, foi campeão brasileiro. E o torcedor já estava reclamando. Você vê como é que é. Mas é por isso que o Corinthians é grande. E é porque por isso a cobrança é perene, mas é né? por isso que a gente fala com relação, foi perguntado no Esporte Discussão aqui, qual treinador estaria seguro para essa temporada aqui. Eu começo a duvidar do Tite agora de novo. O Tite é o único seguro aí. É o único seguro mas ele aí. não sabe mais, Lian. Os caras jogam a culpa. Os caras, a torcida, Lian, depois que começa a perder 3, 4, primeiro na diretoria, depois no treinador. É isso aí. Mas em relação ao assunto que era o negócio da diretoria incapaz, o Quartarolo tem razão. É ridículo que o time seja campeão e o cara esteja criticando. Eu acho que ainda não caiu a ficha no torcedor corintiano do rombo que foi esse estádio. E eles não entenderam ainda que o Marcelo Odebrecht está preso. Eu acho que não caiu a ficha que o estádio pertence a uma construtora que está em situação bastante complicada. E o Corinthians paga uma grana por mês e o dinheiro que entrava da receita de Pacaembu e tal tá indo para pagar essa coisa. Primeiro. Segundo, quando o ouvinte fala, o Rodrigo Caio foi vendido, o São Paulo recebeu e o outro foi por menos, é que quando você, o Vampeta, né? Se você idade também, você né? tem um jogador de 23 anos, você investiu e ele é teu a vida inteira, você vai vender muito mais que um cara. Vampeta chega para jogar no meu time, eu não tenho dinheiro para pagar. Então a multa é pequenininha. Ok, eu quero pegar o Vampeta de graça, não pago nada, a multa é 50 milhões. Então eu acho que o Corinthians foi competente diante da crise financeira que ele vive e que o torcedor ainda não tem consciência disso, de ter administrado um time, montado um esquadrão e conquistado o título brasileiro. Ainda ganhou algum dinheiro. Isso aqui é o que ele plantou lá atrás. As negociações são todas assim. Ele não tem dinheiro para comprar o jogador, o passe dele, para quando vender ficar com o dinheiro. Então ele fala, põe aqui, mas você vai embora cedo. Fernando, e fora o que já é dele mesmo, que a gente viu a proposta do Guilherme Arana, né, que teve, da Inter de Milão. Não tem como segurar. Aí você vai ver que 40% do Corinthians começou lá. Imagina os demais. Não tem como segurar. Essa coisa, às vezes o jogador vem só pelo salário. Essa é outra coisa da FIFA também, diz que empresário não pode mais ser dono do jogador. Essa é outra lei que não vai pegar. Foi o que disse o presidente do Santos aqui. Tudo clube, O Caleri, que tá na iminência de vir para Atlético Mineiro, São Paulo. Ou o Borussia Dortmund. Acho que vai pro Borussia Dortmund. Não deve ir pro Borussia Dortmund. É porque o Borussia não quer. O Olé já deu a declaração que ele prefere São Paulo. São Paulo, é. Preferência dele é São Paulo. Parece que já tem um acerto na Itália. E lá ele seria reserva, exatamente. Foi comprado por um grupo de empresários, colocado no Deportivo Maldonado. E tá aí. Ele é de empresário. Ele é de empresário. Depois o Maldonado barra Juan Figa, né? Ele é jogador de empresário. A gente sabe quantos clubes tem no Brasil aí que tá... Clube pequeno da quarta divisão, que é Brasil, falou, vou dar aqui uma moeda todo mês pra vocês aqui, vou botar... Acabou. Tem isso. Então, o time de aluguel. O time do Maidana lá deu aquele rolo, é o time... Então o torcedor tá achando... O Maidana vai se confirmar, né? Opa! O torcedor tá achando que tem dinheiro sobrando em caixa. Não tem. Agora, em relação ao Pato, que foi dito... 50 milhões. Em relação ao Pato, isso sim. Isso o Corinthians deveria fazer uma investigação sobre essa transação do Pato, inclusive uma investigação internacional, né? Bom, pode passar por Miami, ver o que aconteceu e tal, mas por que pagaram tanto? Se o preço era X por 100%, por que pagaram 3 vezes mais por menos por 60%? 28709707, alô? Alô? Quem fala, por favor? Boa tarde, Flávio. Rafael aqui de São Paulo. Qual é seu time, Rafael? Eu torço pro Guarani, Flávio, eu sou bugrinha. O Guarani, poxa, eu soube com tristeza pelo Pintado, atual técnico, que o Estádio Brinco de Ouro não é mais do Guarani, né? Houve uma negociação lá com a patrocinadora atual, mas existe o projeto de que o Guarani só sai do Brinco de Ouro depois que tiver uma arena menor para 15 mil pessoas, que está sendo estudado lá o terreno e tudo. Então, isso vai demorar acho que, apesar do fundo do poço que a gente chegou, acho que talvez seja esse o único caminho aí. E o que você queria falar com a gente, além, obviamente, dessa informação do Guarani, que é um clube muito querido de todos nós? Não, primeiro, parabenizar você pelo trabalho, e apesar de Ponte Pretano e das rivalidades que ficam dentro do campo, eu aprecio muito o seu trabalho. Obrigado.
E falar que isso com o Guarani, de jogadores ser vendido, é o nosso dia a dia, né? É o que você fala, os clubes grandes são como se fosse a China para o Corinthians, eles são pra gente. Um exemplo claro é o Bosquilha, o jeito que ele foi para o São Paulo, saindo da base do Guarani. E pouca gente sabe que ele foi formado lá, mas é uma dificuldade aí que a gente atravessa também. O Guarani recebeu alguma coisa pelo Bosquilha? O Guarani, na época, foi uma transação bem nebulosa, Flávio, do antigo presidente, o Mingoni, e acabou recebendo um pouco da porcentagem, se não me engano, de 3% de quando ele foi transferido para o Mônaco. Mas na época, acho que o Guarani não viu muito a cor do dinheiro, não, quando ele foi para o São Paulo. Quer dizer, o Bosquilha era do Guarani, foi para o São Paulo sem receber nada e só recebeu alguma coisa por ter sido o clube formador. Isso, justamente por ter sido o clube formador agora, recebeu recentemente. Quantos anos tem o Bosquilha, Flávio? Deve ter o quê? 21, 22 agora? Ou seja, se não me engano, no máximo aí uns 23. A última parte da formação vai ser do clube francês. O São Paulo, o Guarani pega um pouco, São Paulo um pouco e o clube francês ainda pega um pouquinho. Dos 21 aos 23 anos, a formação do Neymar é dele. Se o Neymar sair pro Manchester e depois para outro time... Ainda pega um pouquinho o Barcelona. O Barcelona pega um dinheirinho aí. O Pintado me falou que agora tá tudo em dia, o Guarani tá pagando direitinho, fica uma esperança, né? Pelo menos. Isso, a gente tá com essa esperança também. As coisas vêm sendo ajeitadas, já acertou mais de 70% das dívidas trabalhistas. Então, esse é um ano decisivo aí pra gente. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. O Guarani realmente é um clube muito importante. É o único time do interior que ganhou um campeonato brasileiro. É realmente muito importante que o Guarani volte com força. E ele foi muito judiado, né? Roubaram muito o Guarani. Sem dúvida. Eles deixaram a gente numa condição péssima. Mas a esperança de nós bugrinos, ela continua. Se Deus quiser, esse ano vai ser um ano muito bom pra gente. Um grande abraço. Obrigado pelo seu contato. Eu que agradeço. Tudo de bom pra vocês. Um abraço. E é um clube que movimenta uma cidade interior, né, Flávio? Junto com a Ponte Preta, movimenta Campinas, né? Tem clubes do interior, e tem clubes do interior que infelizmente são esquecidos toda, né? Até pela cidade, mas não, a cidade abraça o Guarani, eu digo com relação à torcida, né? Financeiramente, não sei se tem tanto apoio assim. Pela situação que o Guarani está vivendo, eu acredito que não. Mas é um clube de muita tradição que sentimos muito de ver nessa situação. Um estádio belíssimo, mas roubalheira, né? Porque não é possível. O Guarani foi campeão brasileiro, foi vice-campeão paulista. Não é possível afundar sozinho, sem gente dúvida. Pra caramba, era um negócio muito forte. Mas o Guarani só com base poderia ter uma grana violenta. Não é só corrupção que afunda, não, né? Tem a má administração também, né? Mas uma coisa tá ligada à outra. Você administra mal pra facilitar a corrupção, sabe? Você quer ver uma coisa que não cabe? Por exemplo, o Brinco de Ouro, o Moisés Lucarelli e tal, né? Bacana e tal, não sei o quê. Não comporta hoje isso hoje. Eu, sinceramente, você tem em Roma as duas equipes, né, da casa, Lazio e tal, jogando Roma, jogando no mesmo estádio. Itália você também. Milan e Inter. Você teria que ter uma arena. Fernando, ter um estádio hoje é bom negócio. Não, você ter um bom estádio é bom negócio. Isso foi oferecido para a Ponte e para o Guarani e eles não aceitaram, Sampaio. Só um detalhe. Não sei se é um bom negócio, depende do que você gasta no estádio. Tá? Para mim não é uma ciência exata. Se fosse bom, os clubes já teriam feito tanto tempo. Não precisava esperar uma empreiteira para fazer. Por exemplo, a Juventus de Turim, ela abdicou do estádio público para fazer o estádio dela. Campinas hoje. Então, lá, eu não sei aqui. Não, e lá custou 300 milhões de dólares no estádio inteiro. Eu não tô falando de lá, tô falando daqui. Aqui, eu não sei. Aqui eu tenho dúvida, tem que estudar. Por que o chinês, ou o árabe, ou os caras que têm sobra de dinheiro não fazem uma arena no Brasil? A única coisa que faz é o governo comprar dinheiro público ou uma empreiteira que trabalha em Cuba, em Bolívia. Porque são picaretas. Aí é diferente. Então não é talvez um bom negócio. Não, é bom negócio, mas são picaretas. É porque são picaretas. É diferente. O ginásio do Ibirapuera, por que não vem nenhum Emirates e tal e faz um super ginásio? Porque talvez não tenha receita. Shopping Center em São Paulo, Shopping Center em São Paulo, sai um cada dia. Deve ser um bom negócio. Ginásio do Ibirapuera não saiu nenhum até hoje. Agora, e nem com Olimpíada. Mas entrega para iniciativa privada, você vai ver se não vira bom negócio. Eu acho que Campinas... Não, só para o raciocínio de Campinas. Campinas deveria ter um estádio para a arena. Seria administrado, teria arena para show, arena para rodeio, jogo da ponte, jogo não tenho certeza, mas já foi oferecido isso. Não, pode ser. Já foi oferecido. Não, pode ser privado. Se for administração privada, vai. Administração pública. Você tem a receita do Guarani, a receita da ponte, a receita de show, a receita de rodeio, a receita de tudo. Porque o problema é sempre a maldição da administração pública. Posso estar enganado, Flávio, posso estar enganado. Mas qual é o clube que usa o Moisés Lucarelli também? O Red Bull.
Diz que foi oferecido para fazer uma arena para o Guarani, para o Red Bull e para a Ponte, mas a Ponte e o Guarani não entraram num acordo. Porque você olha, por exemplo, eu fui fazer visita ao estádio do Barcelona, ao estádio do Real. Só a visitação, o tempo que eu fiquei lá, é o segundo ponto não parou, mais visitado de Barcelona. Olha, não parou um minuto. Eu tava lá, visitação, e não tem problema, não tem segredo, você faz sozinho. Sem dúvida. Só a entrada do Barcelona, para 23 euros. Não para um minuto. É o segundo ponto mais visitado de Barcelona. Só de visitar, senta, sobe, desce, vira. Só isso, eu não sei, claro que eu não fiz a conta, né? O dia inteiro. Imagina o faturamento disso. Só pra você fazer. É o segundo museu mais visitado do mundo. Mas são cidades visitadas. Pois é, e o segundo ponto de Barcelona mais visitado, ele só perde pra casa. São realidades diferentes. São realidades diferentes. Por exemplo, você tem nos Estados Unidos, que é um país dos esportes, você tem a basquete universitário com final com 70 mil pessoas. Não vamos achar que nós vamos começar a fazer aqui o Mackenzie contra a FAAP, que vai dar 70 mil pessoas. É uma mentalidade. A coisa, às vezes não dá para cima. Quem sabe um dia. Mas a Vila Belmiro, que é do Santos, que é do Pelé, que é o que, não sei se tem essa mesma receita de visita. Só queria dar uma informação, o Corinthians confirma a contratação, aquilo que a gente já sabia, do meio atacante Guilherme, contrato até 2019, até dezembro de 2019. O jogador atuava, todo mundo sabe, pelo Antalyaspor lá da Turquia. Passou por exames médicos, é um jogador que tem um histórico de contusão muito parecida com a do Renato Augusto, né? Atuou no Cruzeiro, no Dinamo Kiev, CSKA Moscou, Atlético Mineiro. Recuperar ele e vender pro chinês. Fazer uma grande temporada e a China vem. Corinthians intermediário, não? Esse aqui o Corinthians tem jogador e depois intermediário. Pode pegar a vender. Mas pelo menos ganhar título. Renato Augusto ajudou a ganhar o título. Comprar os 50% dos direitos econômicos do Felipe. Exato. Depois eu queria falar sobre esse tema com vocês, se foi bom o negócio. Do Gil, inclusive, né? Que tem 90%. Era bom o negócio, não vai fazer. Que não tem dos outros. Agora quer comprar Guilherme. Agora Guilherme, né? Agora quer Guilherme. Tem mais ouvinte com a gente, depois tem um intervalinho. Alô? Alô? Com quem falo? Ô, Flávio, é Eduardo Genari. Eduardo Genari de onde? São Paulo, capital, Flávio. E qual é o seu time? Corinthians. E aí, Eduardo, você gostou do Guilherme? Gostei do Guilherme, acho um bom jogador, apesar de se machucar bastante no Atlético Mineiro. Eu, na realidade, só queria discordar um pouco dos outros ouvintes aí, que acho que entendem pouco de economia. Na verdade, eu não sou nenhum expert também, mas não é necessário ser para saber que hoje não tem como segurar jogador para a China. E o Corinthians está fazendo certinho. Escreve o que eu estou falando. Palmeiras está se endividando, o pessoal não está enxergando isso. O Corinthians está fazendo certinho. Eu acho que dá milhões por qualquer cabeçudo aí, não tem jeito. Pessoal, eu tô achando o corintiano muito desanimado. Eu não tô tão desanimado, não. Tô achando o corintiano muito, muito, muito desanimado. Você não tá, né? Nem um pouco, Flávio. Eu tô muito feliz. Eu tenho 43 anos. Eu fui campeão pela primeira vez em 1990. De lá pra cá, só glórias. Então, peguei um momento aí muito ruim do Corinthians. E eu acho que a gente vai se reerguer das cinzas. Pode escrever, hein? Um abraço, Eduardo. Dá um abração aí no Daniel Lian. Fala que a gente se encontra nas festas do Alexandre. Aí, um abraço. Que Alexandre que é? Quem é o Alexandre? Quem que é? Pergunta aí. Peraí, vamos ver. Quem é o Alexandre? Ô, Daniel, você fica com essa história aí que como é que é? Aquela atriz da Globo e tal? Conta aí. Pô. Quem é o Alexandre? Conta pro Alexandre Bittar. Ah, o Alexandre Bittar, sei quem que é. Meu compadre. Não, isso daí é festa de família, pô. Meu compadre, Alexandre Bittar. E vai. Mas é padrinho da filha dele. Mas ele tá dizendo lá, que história é essa do Daniel Lian aí? Não, nós somos praticamente da mesma família. Eu sou padrinho da filha mais velha do Alexandre e ele é padrinho da filha mais nova. Isso, exatamente. Um abraço, galera. Um abraço pra quem é essa? Vocês. Quem é o É o Edu que tá Quem está na tela? Falando? Quem está na tela? Quem está? Ellen Rocha apareceu. Não, agora. Quem está na tela? Agora? É o meu amigo Henrique Castelli. O Henrique Castelli vai também à festa. Não, ele não vai. Essa é de família. É outra parte, ele falou. É outra parte, o Lian falou. Uma informação. É outra festa. Essa é de família. Pois não, Zeca.
Uma informação que pode ser relevante, o Jonathan Calleri acabou de postar no seu Instagram um agradecimento ao Boca Juniors, se despedindo do Boca. Isso não tinha acontecido, ou seja, em breve pode ser que seja anunciado. O pai dele, eles garantiram... Ele foi assediado pelo São Paulo. que seria anunciado hoje. Ele acabou de postar no Instagram dele que ele está deixando o Como Boca. ele não vai para a Alemanha, ou São Paulo ou Atlético Mineiro. Isso, Vai com tendência a São Paulo. Tendência a São Paulo. Ok, vamos para o intervalinho e a gente já volta. De volta com o nosso Esporte em Discussão. Mais informação, Luiz Carlos Quartarolo? Olha, estou recebendo aqui a Caixa Econômica Federal, que é patrocinador master do Corinthians, anuncia que o contrato com o Corinthians vai até fevereiro agora de 2016. Está em andamento uma negociação. Houve um atraso de pagamento, inclusive, no final do ano passado. Isso complicou a vida do Caixa do Corinthians, que já estava abaixo, né? O atraso era porque o Corinthians não tinha certidão negativa de débito, né? Eu não sei qual foi o problema. O Corinthians reclamou e sinceramente, eu não tenho essa informação. Não, ele mudou, do Refis pro Profut. Ele mudou exatamente. o financiamento. E muitos clubes estão mudando, até porque pela lei aí, os clubes que estarão no Campeonato Brasileiro terão que ter uma responsabilidade maior. Flamengo acertou por 25 milhões, Atlético Mineiro 12 milhões e meio, Cruzeiro 12,5, que são as novidades no pacote aí, Atlético e Cruzeiro, Atlético Paranaense 6 milhões, Coritiba 6 milhões, Sport 6 milhões, Vitória 6 milhões, Chapecoense 4 milhões, Figueirense 4 milhões e o CRB das Alagoas vai receber 1 milhão nesse ano aí também de patrocinador da Caixa, que é um banco governamental, mas não é pedalada fiscal. Isso e os números do Corinthians não estão colocados. Seriam 30 milhões o atual contrato, o Corinthians estaria negociando para receber mais. O Flamengo 25, o Corinthians então mais ainda. Maior que o Flamengo. 30 milhões. Agora só falta numa crise dessa e o estatal fazer uma coisa dessa, né? Aumentar. Aí é dose para leão, hein? O país nessa crise total, somos nós, e aí o banco aumentando o valor, aí eu vou falar, viu? Aí é para investigar mais ainda as instituições. 83 milhões nesse ano só de patrocínio. Mas isso é patrocínio, não é empréstimo. Patrocínio. É um banco como outro qualquer, concorre. Meus amigos, ontem durante o Esporte em Discussão, foram apresentados com grande alarde Lugano e Jean. A gente até parou o programa aqui para ouvir um pouquinho da entrevista dos dois jogadores importantes. Foram momentos glamurosos para o São Paulo e para o Palmeiras. A pergunta, qual dos dois será mais útil no entender de vocês? O Lugano será mais útil para o São Paulo do que o Jean para o Palmeiras? Ou o Jean será mais útil para o Palmeiras do que o Lugano? Vampeta, começando por você, qual dos dois vai dar mais certo? Não dizem que contratação boa é aquela que dá certo? E aí? Jean vai dar mais certo? Legal. Para você, Felipe Mota. Boa pergunta. Posso 10 segundos ao invés de só falar o nome? Não tem problema. Vamos debater. Teve reunião, falou que tem que ser curto e rápido. Acho o Jean muito mais calmo. Acho o Jean num momento melhor e com mais capacidade nesse momento para agregar mais a qualquer clube. Mas acho que o Palmeiras tem, na posição do Jean, mais peças até do que o São Paulo na necessidade do líder Lugano. O que eu quis dizer? Jean, você fala pra mim, para o ímpar, eu ganho para o ímpar com você, eu pego o Jean, naturalmente. Mas eu acho que o Lugano é capaz de ter mais impacto no São Paulo do que o Jean ao Palmeiras. Pela liderança. Você entendeu o que eu falei? Pelo que eu entendi, você acha que o Lugano vai ser mais importante pro São Paulo, embora ache o Jean melhor do que o Lugano. Resumindo, ficou em cima do muro. Não. Eu acho que ele optou pelo Lugano. O que eu entendi, ele optou pelo Lugano. O mais útil no momento seria o Lugano. Acho pro São Paulo, mas você pergunta pra mim. Que o São Paulo sou presidente do São Paulo. Você tem que contrataria de novo o Jean que já jogou. Eu acho o Jean melhor. Vai pra responder. Mas a realidade é que o Lugano está aí e o Jean. Eu vou mais ou menos na linha do Felipe, eu acho. No todo, Lugano. Tecnicamente dentro de campo, Jean. Mas é um momento, o cara tá aí. E aí, pra você também, o Lugano vai ser mais útil nesse momento. Mais útil. Porque há um aspecto psicológico, há toda uma situação a ser considerada. No contexto do Palmeiras, o Jean, por exemplo, pode chegar e ser banco. O Lugano, a não ser que ele não ande. Depois da fisioterapia, ele vai jogar. Pode ser que depois ele vá pro banco. Mas ele chega com um ar
mais importante do que o Jean. O Jean, você vê o Palmeiras entusiasmado, mas os caras falam, e aí, vai tirar Matheus Salles, vai tirar a Arouca, vai tirar o Gabriel, que se machucou. Tem 6 volantes. O Lugano chega como o cara. Exato. O cara, e tá assustado. Quando ele tomou um susto o quê? Lugano assustado? Uma coisa é você jogar no time no São Paulo que tem Miranda, tem Rogério Ceni. Não, e mesmo voltando, né? A Luiz Chulapa morou. Você consegue imaginar o Lugano assustado? O quê? Ele falou, o que é que eu vim fazer aqui? Agora eu sou o líder geral de... Uma coisa é você jogar onde tem mais 6, 7 cobras criadas que vai espalhar os venenos, todo mundo junto. Agora só tem uma cobra. Será que essa cobra botou com o meu veneno? Sabe o que o Dario Pereira falou? O Dario Pereira falou o seguinte, gente. Dá pra você ser líder e o Dario e o Lugano vai ser um líder perfil de líder tem naquele setor. Mas não dá pra liderar tudo. Ele falou, você precisa ter... Exatamente o que você está falando. Você precisa ter gente te ajudando lá na frente. Errar, porque, ele não vai conseguir ir lá na frente. O líder, se você começa a errar, ser líder e começa a errar, os caras vão dizer, o quê? Vamos respeitar lá? Você não segura e quer cobrar da gente? Tem isso aí, tudo, né? Fausto. O Lugano veio para ser protagonista no São Paulo, até pelo momento do São Paulo. Então, o São Paulo, nesse momento, precisava de um cara igual o Lugano. O Palmeiras vai contar com um grande jogador, que no momento pode dar mais dentro de campo do que o Lugano. O Lugano fora de campo acho que vai ser muito importante para o São Paulo. Dentro de campo também, mas mais fora de campo, pela necessidade do São Paulo. Agora o Jean dentro de campo, indiscutível que a contratação do Jean foi muito melhor do que a contratação. Aliás, o Jean, eu não consigo entender como que um São Paulo não briga por um Jean. Sabe, só o Palmeiras entra numa briga. O São Paulo necessita de uma peça como o Jean. Tá, mas quem vai ser mais útil? Que falam aí? Quem vai ser mais útil no momento... Esse é o ponto. Porque eu acho que o Palmeiras vai brigar por mais títulos. Não, eu acho que o Palmeiras vai brigar por mais títulos. Então, pelo momento, eu acho que o Jean vai ser mais importante. Mais importante? Porque eu acho que o Palmeiras vai brigar por títulos. O São Paulo eu não tô acreditando que vai brigar por títulos. O Palmeiras vai brigar. Então, pelo Palmeiras brigar por títulos, o Jean vai ser importante. Mais importante que o Lugano. Acho muito difícil a pergunta e as duas contratações foram customizadas, foram sob medida. Cada um contratou aquilo que precisava caixar. Não é uma coisa... sobrou aqui, não. O Jean, o Palmeiras sofreu muito a temporada com a ausência do Gabriel. Eu não sei. E o próprio Arouca também, né? Se bem que o Arouca não faz essa agora no final do campeonato, né? O Matheus. Mas o Arouca até faz uma outra função. Eu acho que essa função ali no meio, tal, de ajudar zagueiro, tal, de ser um primeiro volante, sair com saída de bola, tal, o Palmeiras não tem. Não me surpreenderia o Jean virar titular desse time, com a personalidade que ele tem. Um cara trabalhador, um cara que não falta ao trabalho, né? Foi embora do Morumbi o cemitério do jogador que enterrou o Maicon e tal, porque diziam que bebia. O jogador Jean, se for olhar o currículo dele, joga todas. É impossível que alguém não se lesiona. Não se lesiona, quer dizer... E ainda pode jogar na lateral. Era mais um Quem papo que bebia, Fernando? Todos. No São Paulo sempre surge... A diretoria quer mandar alguém embora, eles inventam alguma coisa. O ex-presidente bebia. Só um pouquinho. Mas no São Paulo, hoje, quando eles querem quando o São Paulo quer se desfazer de um jogador hoje em dia, eles criam uma história lá dentro, a história era mentira. Ele saiu, foi campeão brasileiro no Fluminense, campeão carioca. O Lugano, não sei se tecnicamente ele vai ajudar tanto quanto o Jean. Você fala tecnicamente, mas eu acho que a presença dele, né, ela era essencial. Essencial. Primeiro que eles precisam afastar o Lucão, rapidamente. Porque o Lucão é um cara pra jogar na Europa, não no Morumbi. Né? Casimiro, esses caras têm que jogar na Europa. No Morumbi tem que jogar os que ele quer enterrar. Então, o Lugano, imagina o Lucão com 18 anos jogando ao lado, o Rodrigo Caio que tem quanto? 23. Um garoto. Experiência zero, como disse o Vampeta, cobra criada não tem. Só olha para as duas laterais, Carlinhos e Bruno. Agora vem o Mena. Aí você fala assim, o goleiro pelo menos é um cara experiente, é o Dida, é o Rogério Ceni. Não, só era o Denis que está começando, ou seja... Só tem criançada ali atrás. Não vai aprender muito. Entendeu? Então o Lugano chega, mas concordo com o Dario Pereira. Ele não resolve o problema de um elenco inteiro sem Alpha Dog. Não, mas ele falou isso não é do Lugano. Ele falou que nenhum líder. Ele falou, não dá pra você liderar sozinho tudo. Impossível. Ele falou, não tem. No vestiário até você consegue conversar, mas durante o jogo, como é que você vai falar vai liderar o centroavante? Não dá. Isso. Ele falou, impossível. Você tem que ter mais pessoas. O Rogério fazia isso, hein? Não durante o jogo. Mas era o Rogério, né? Não, mas não durante o jogo. Não, fazia e perdia. Porque ele tava no time que tava perdendo. Ele tentava, mas difícil, sozinho não dá. Eu quero ouvir o Daniel Lien, quero ouvir o Quartarolo, é claro, mas quero ouvir o ouvinte agora, 2870-9707. Alô? Alô? Quem fala, por favor? Ney Correia. O Correia, qual é o seu time? Bom, eu tenho 2, né? 2? 2. Quais são os 2? Corinthians em primeiro e Palmeiras em segundo. Como que é isso aí? Você torce pros 2 times, pô?
O Palmeiras é fácil de explicar. O Palmeiras são 3 situações. A troca do Neto por Ribamar. O golaço contra do Oséias de cabeça. E por último, a Gaviões batizou a torcida dos Pepas de porco e eles hoje cantam feliz. Eu me sinto recompensado. Você tá tão pessimista como os outros aqui com relação ao Corinthians? Ou de forma alguma. Eu vou falar uma coisa pra você. No futebol, tanto na torcida como na imprensa, não cabe mau humor. Tem que ter o bom humor, porque acabamos de ser campeões, ex-campeão. É isso aí. Pô, não tô entendendo nada dessa galera toda nervosa. Quartarolo acabou de falar isso. Faz um mês que o time foi campeão, os caras estão bravos e tal, cheadeira, louco. Eu também não, ele tem razão. Mas será que não é aquela expectativa de um time poder ganhar a Libertadores? Claro. Mas pode, né? Claro. Pode. Você vai olhar, quem é o Bambambam? Aí você vai lá, quem é o bom aí? O que eu vejo é o seguinte, o Corinthians foi campeão brasileiro com esse time, na Libertadores. O Corinthians era muito mais forte do que o do Campeonato Brasileiro. O ataque era Sheik e Guerreiro. E perdeu, saiu pro Guarani do Paraguai. E depois ganhou o Brasileiro. Então, vocês acham que o River Plate no começo do ano passado era o favorito para Libertadores? Não, era o timão. Classificou em pior segundo. Exatamente. Pior segundo e tirou o melhor que foi o Boca. Lógico. Terrível. É impossível apontar favorito. E me dá uma deixa para mandar um grande abraço pro Marcos Vampeta. Opa, obrigado. Eu tive aí o ano passado, eu consegui falar com vocês e não deu tempo de dar um abraço nele. Vampeta, 2000 estava no Maracanã, ficamos 2 horas lá no Maracanã para sair, porque a torcida do Vasco precisava sair. Corri o último anel lá embaixo, o ônibus do Corinthians estava lá embaixo e para minha felicidade, para minha sorte, você foi o primeiro cara a sair do ônibus. Pena que eu não peguei a tua camisa. Um grande abraço, amigo. Um abraço. Valeu, obrigado. Só mais uma perguntinha, Vampeta. Você acha, se estivesse hoje em 2015, no time do Tite, ou ao contrário, se o Tite fosse o técnico de 2000, 2001, teríamos mais sorte, Vampeta, com os jogadores que jogavam com você? Com o Tite no comando? Teria, o Oswaldo teve. Elegante. Um abraço, muito obrigado, viu? Um abraço. Vamos colocar mais um ouvinte e a gente volta ao tema. Alô? Alô, boa tarde. Quem está falando é o Gilmar do Brooklyn, corintiano. Mais um corintiano. Pessimista ou otimista? Olha, eu estou até otimista, porque o que acontece? O futebol brasileiro, eu acho que ele está muito nivelado por baixo, sabe? Então não vai ter aquele time que realmente vai virar um Barcelona, né? Uhum. Então eu acho que a coisa está bem nivelada. Agora, eu gostaria de pedir até a opinião de vocês. Eu acho que uma coisa que acabou com o futebol brasileiro foi a Lei Pelé. Porque hoje o que acontece é que nem aí com o Guilherme, aí, o Corinthians está assinando um contrato de 4 anos com ele, né? Uhum. E aí o que acontece? Se não der certo, é mais uma coisa, o cara vai encostar e virar um pato, né? Que ganha 800 mil reais por mês. E hoje o que acontece? O empresário ganha dinheiro, os outros ganham dinheiro e o clube não ganha. Então eu lembro quando eu era moleque, na época do Matheus, o Rivelino ficava 2 meses para renovar o contrato, até mais, porque o Matheus era linha dura e assinava por 1 ano. Né? Hoje não, os caras assinam por 4 anos, encosta o corpo e fica por isso mesmo. Tá bom. Eu queria saber a opinião de vocês aí. Bom, a minha opinião é que não tem nada a ver uma coisa com outra. Sem a lei do passe, o Flamengo vendeu um time inteiro e deve milhões. E a lei Pelé foi apenas a lei Bosman adaptada ao Brasil. Não tinha como fugir. Então é uma questão. Mas aí o direito, acho que tem que ter, o passe mudou de lado. O passe mudou de mão. Porque os clubes foram incompetentes. Sim. Né? Agora, eu acho que tem que ter uma salvaguarda para jogador até 23 anos. Tem que baixar uma lei. Não, adaptar sim. Para jogador até 23 anos sair do Brasil, só pode negociar 50% dos direitos econômicos. O futebol brasileiro, já que não vai poder mesmo, até pelo poder econômico, tem que se associar aos grandes clubes da Europa. Exato. Neymar, 50% do Santos, 50% do Barcelona. Se ele for muito bem lá, você também ganha dinheiro.
O Felipe Anderson, o Santos acho que tem 35%. É um jogador que vai dar dinheiro pro Santos. Agora, então, o inglês quer 18 milhões dele. Mas os clubes já fazem negociação desde a base. Não, será que não? Mas a mutreta já começa no clube, entendeu? O problema não é a lei. O problema são os próprios dirigentes dos clubes que já fazem a mutreta desde o começo. Não é a lei, Pelé. Começa no Atlético de Madrid, será que ele já tem... O Atlético só tem 40%? Não, a mutreta começa no próprio clube, começa na base, é terrível. É terrível. Então, o problema não é a lei, Pelé. Pois não, Fernando. Mas eu também acho, na opinião do ouvinte, não sou totalmente contrário ao fim do passe como ele era, mas acho que ao tentar corrigir algo que estava errado, de uma forma populista, a gente adora fazer populismo, né? O Brasil adora fazer tudo populista. Clube é ruim, então vamos acabar com os clubes. Não, calma, pensa, calma. O clube é essencial, a CBF existe, como existe na Inglaterra a FIA, a Federação Internacional, que rege o futebol inglês, paralelamente à Liga. Então, calma, gente. Então, assim, então, ao tentar acabar com algo que era ruim, eles criaram também um arremedo aí, um monstro. Então, assim, tem que ajustar. Tem coisa errada nessa história. Tem que ajustar. Não tá legal. Concordo. Não tá legal. Também concordo. Vamos pro intervalinho? A gente volta já. Dois companheiros ainda não responderam sobre Lugano e Jean. Daniel Lian, qual foi a melhor contratação? Qual será mais útil dentro daquilo de contratação boa? É aquela que dá certo. Nós tínhamos que contratar tecnicamente, o Jean vai ser bem melhor do que o Lugano pro Palmeiras. Ele vai... aliás, o Jean ele pode desempenhar várias funções dentro de campo. Ele é volante, ele também pode atuar muito bem na lateral em alguma emergência que o Marcelo tem. Então, tecnicamente, o Jean vai ser melhor. Agora, como diria Fernando Sampaio, o São Paulo precisava de um alfadog. E aí o alfadog chegou, o Lugano. Porque o Rogério Ceni saiu do São Paulo e ficou um vácuo. Esse coraçãozinho quer dizer o quê? Você saberia dizer, não? Eu não sei, uma bela paisagem até... Mas não sei o que é. Que aí coisa, né? Mas faltava o alfadog. Então o Lugano chegou como liderança. O São Paulo precisava disso mesmo. Pelo Lugano. Eu adoro ele. O ano passado, São Paulo, o time não é ruim. O elenco do São Paulo não é ruim. Mas estava faltando brio pro time. Então... eu acho que o Lugano vem dar essa injeção. Você acha que o Lugano consegue fazer o Wesley, o deus da raça, virar deus da raça? Ele, o Ganso, os caras vão ter raça de repente lá, vai cair do céu. Agora, uma coisa é certa, viu? O Wesley vai ter que... ele é que não... se ele não jogar, aí a coisa vai esquentar lá no campo. Flávio, aliás, eu não vou citar nomes, mas precisa são jogar, boleiros pra dar uma injeção de ânimo. Ontem à noite no Jockey, né? O turma que joga bola, tava lá. Tem dois torcedores o Cavalinho ganhou ontem, lá da arquibancada, né? E que vieram falar, todo mundo ouve a Jovem Pan. Jovem Pan hoje é a maior rádio de esportes disparado, né? Todo mundo ouve a Pan. Você vai lá e tal. Aí começaram a cornetar tal, porque é o Maicon e tal. Eu falei assim, olha, o Maicon é melhor que o Wesley. Claro que é. Aí chegaram 5 pessoas envolvidas, 2 são empresários, enfim, os caras, né? Os caras riam com o torcedor, falando, mas é muito melhor que o Wesley, né? Claro. Mas sem dúvida. É difícil cair a ficha, né, pro torcedor do São Paulo. Demora. Mas você não definiu o Lugano ou o Jean? Não, o Lugano vai ser mais importante. Vai ser mais importante. São Paulo tinha que trazer os dois, né, na verdade. Até o São Paulo é gigante. São Paulo poderia trazer. Vai entrar no time, deve ser até titular, eu acho. Eu acho que pode ser titular do Palmeiras. Mas não é aquele jogador imprescindível para esse momento do Palmeiras. Ele é um jogador... E o Lugano, sim. E o Lugano hoje é sim, mas nessa questão, para liderança, não para tecnicamente... Tem zagueiro melhor que o Lugano, bem melhor. As pessoas não conseguem ser. Luiz Carlos Quartarolo. Eu vou começar pelo Jean, porque eu lembro do Mário Bob, ex-presidente do Corinthians, ouvinte Jovem Pan, assíduo, né? Que falava que há uma grande mentira no futebol brasileiro, que diz que técnico lança jogador jovem, lança na necessidade, né? O Santos é que lança mais, outros times. Porque o cara quer o jogador... Também na necessidade. Também. Mas o cara quer o jogador formado, né? Porque veja você traz o Jean, que já é rodado, já tem quase 30 anos, ele vem e faz um contrato de 4 anos. Palmeiras tem agora, voltando o Gabriel, tem o Arouca para a cabeça de área e tem o garoto Matheus Salles, que jogou muito no final do ano passado. Já vai atrasar a carreira do menino. Na lateral direita, o Lucas é muito bom jogador. É titular, para mim foi um dos melhores do brasileiro do ano passado. O João Pedro... vai atrasar a carreira dele. Aquele Taylor que entrou no segundo tempo contra o Santos e jogou uma barbaridade, também vai atrasar. E traz o Jean.
ganhando 300, 400 mil reais por mês. Né? E é um jogador, respeitando a todas as opiniões aqui... Salário é caro. É muito alto e é um jogador de médio para bom. O Fausto até usou a expressão excelente. É de médio eu faço umas distinções aí, excelente, porque hoje qualquer jogador no Brasil, os caras falam, excelente. Se esse for excelente, imagine o Messi. O que você vai falar? Então, mas eu comparo, a excelência dele é pro futebol brasileiro. Exato. Quem tem de médio para bom nessa função lá? O Arouca... Não, mas tem o Gabriel, tem o Matheus Salles, ou seja, fica atrasando a vida dos garotos, como o Corinthians agora, vai trazer o Williams, porque precisa de um volante de contenção, e vai prestar o Marcial para ganhar rodagem. Isso é um grande erro. Ainda bem que volta depois de um ano. Mas tem o garoto lá, sabe? Tenta jogar. Então o técnico gosta mesmo de lançar jogador pronto. Não gosta de jogar. Será que ele não pensou em Libertadores, precisava de um cara mais não sei. O Palmeiras então. O Jean vai ser rodado. Agora, São Paulo. Dá experiência. Todo mundo está dizendo que o Lugano vem, vai mexer com o time. Eu já falei o que eu penso do Lugano tecnicamente. Eu acho que é isso aí que vai funcionar, Fernando. Já compraram vários megafones, ele vai ficar na arquibancada. Vamos lá! Pega! Dá porrada! Atenção, raça! Vai virar, sabe, um maestro de torcida. Porque não tem explicação. Não tem. Eu prefiro o jogador que joga bola. Todo mundo fala assim, não, ele não é um grande jogador, mas ele inflama o time. Mas o Kaká não deu certo. Inflamou muito o Fenerbahçe. Seleção uruguaia tinha vários Luganos juntos, né? É aquilo que o Vampeta falou. Ele jogou numa defesa que tinha o Fabão, na verdade, e tinha o Ed Carlos. Que ele jogou com o Ed Carlos. Também. E depois veio na sequência o Miranda, o André Dias, o Alex Silva. Não, ele já não estava. Quer dizer, e na frente dele tinha o Josué Mineiro. Na frente até eu jogo também. Tá bom. Não joga. Eu acho esse Falcão na frente desperdiça a contratação dos dois. Se tiver o Messi, o Soares e o Neymar, os garotos do Palmeiras não vão crescer, nada contra ele. E o Lugano não vai acrescentar nada e também vai atrasar a vida do Lucão, vai atrasar a vida de outros garotos, aquele outro que andou jogando, o Lianco. Deixa o cara jogar. Não pode encostar em você, não pode encostar no Aí vem, mas tem a Libertadores. Tem que passar álcool em gel antes de entrar em campo. Mas qual vai ser melhor? Eu não pegaria nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Então, você é muito radical. Tem uma informação, Fernando? Uma informação do Rafael Porcari, né? Depois que saiu o Coronel Marinho, tudo isso, o ex-bandeira FIFA Ednilson Corona, secretário de esportes de Ilha Comprida em São Paulo, e o José Henrique de Carvalho, ex-árbitro aspirante à FIFA, empresário de Americana, são os primeiros nomes já fechados para a nova comissão de arbitragem da Federação Paulista. Faltam os nomes do terceiro membro da comissão, e do presidente da CEAF, que é quem manda na realidade. Então, o José Henrique de Carvalho e Ednilson Corona trabalhando na arbitragem de São Paulo. E ainda não está o novo Coronel Marinho ainda não está resolvido. Ainda não. Tá bom, não tem nomes, não tem favoritos, nada? Tomara que seja um árbitro, né? Que conhece o assunto e também a gestão. Tem que conhecer a gestão tá numa situação difícil, né? Porque ele estava na comissão de arbitragem e daí escalou o árbitro lá que, segundo a interpretação dele, não valia a suspensão para a Copa São Paulo. Segundo o STJD. Parece que isso aí era só uma questão de... Só estou esperando um motivo. De semana. Porque ele era mais amigo do Del Nero, aquela coisa de... E daí, e também nenhuma pena eterna, mas ele estava penado. Mas olha, E agora ele é responsável pela segurança. Como você viu, o último... Quer dizer, o Coronel Marinho podia ser uma pessoa até ética, gente, mas se a gente olhar por meritocracia, eu não tenho nada contra ele, a pessoa dele, mas se olhar a meritocracia, os últimos escândalos de arbitragem surgiram em São Paulo. O Edmilson era em São Paulo, a Madonna lá com o negócio foi aqui em São Paulo. O Edilson era São Paulo, o negócio da Madonna era São Paulo, não aconteceu nada, mas sempre surgiu aqui. Eu acho que ele não quebrou com a turma antiga. De alguma forma, ele teve a chance de fazer uma varredura e meio que compôs com quem estava lá, com o Arthurzinho, essas coisas todas, foi ficando. Eu acho que ele perdeu uma oportunidade de mexer. Lembrando que quando tem 10 na FIFA, né? Sempre tinha 3 de São Paulo, 3 do Rio Grande do Sul. Teve uma época que disputava Rio Grande do Sul e São Paulo os melhores árbitros, né? São Paulo foi ficando para trás. Você pegar o Paulo César de Oliveira, o Luiz Flávio, o CNM foi ficando para trás. O Luiz Flávio ainda tá apitando, mas o resto foi saindo, lembra? O Sálvio, o pessoal foi saindo, né? 28709707, vamos colocar o nosso ouvinte para opinar sobre essa história de Lugano e Jean. Alô? Alô, é? Quem fala, por favor? Boa tarde, Flávio, é Emerson. Emerson, de onde você fala? Jundiaí. Jundiaí. Qual é a sua opinião, Lugano e Jean? Quem você gosta mais? Quem você acha que vai render mais? Flávio, eu sou corintiano, mas eu acho que
para o São Paulo vai ser muito melhor. O São Paulo leva vantagem. Ele leva vantagem pela liderança. E porque eu acho que um grito do Lugano lá atrás faz o Ganso acertar 99 passes. Legal. E o seu Corinthians, você é da ala corintiana otimista ou pessimista? Não, Flávio, eu sou otimista por natureza. Um time que nos últimos 7 anos ganhou 8 títulos. Se tá ruim para nós, imagina para os outros. E que nem o Nilson fala, como ele não tá aí, eu quero dizer, ele fala, não tem problema com o time. A gente tem o Tite, tem arena e tem torcida. A gente tá contente. Valeu, obrigado, Emerson. Um abraço para você. Mais um ouvinte conosco, 28709707. Alô. Alô, Flávio, boa tarde. Boa tarde, quem é? É o Muca de Mogi das Cruzes, Flávio. Muca de Mogi das Cruzes, onde teve o problema todo. É, Flávio, teve uma bagunça legal aqui, né, Flávio? Você estava no jogo? Não, Flávio, eu sou palmeirense, Flávio, não participo dessas coisas. E o que você passou lá no estádio, você viu como é que... O que você pode nos dizer? Que a cidade deve estar em estado de choque, né? Ah, tá, Flávio, porque não tá acostumado com esse tipo de índio, né, Flávio? Mogi das Cruzes está entre as 10 melhores cidades do Brasil e aconteceu tudo isso. E minha filha até trabalha na prefeitura e ela disse que vai abrir vários processos, né, do CAT, da Guarda Municipal de Mogi das Cruzes, vai aumentar muito o trabalho para ela lá. Flávio, os índios não fazem isso não, Flávio. Os índios são do bem. Vamos defender os índios. Ela chegou a passar por lá, houve algum relatório, quebraram muito o estádio, enfim, o que você pode nos falar, Muca? Se é que você tem essa informação. Nas cercanias também, nas cercanias, o que você pode nos dizer? Flávio, eu ainda não passei por lá, Flávio. Não tive esse privilégio ainda de conhecer, de passar por lá ainda. Mas pelos amigos que conhecem lá, que passaram por lá, destruíram legal lá, viu, Flávio? Morreu uma senhora também, né? Com um negócio de gás, não teve isso? Não, isso é de Cubatão, né, Flávio? Você tá falando? Não, mas teve qualquer coisa de uma senhora, parece que teve uma coisa teve qualquer problema com uma senhora também. Chelsea, que passou teve o goleiro do Chelsea também que passou mal. Teve uma senhora teve qualquer problema. Teve uma senhora também que teve qualquer problema. Bom, enfim, o seu time qual é? Palmeiras, Flávio. Palmeiras que você falou. E aí, o que você achou, Lugano ou Jean? Qual dos dois você acha que foi melhor contratação? Eu tô com o Jean, viu, Flávio? Não é porque eu sou palmeirense não, mas eu quero jogador, Flávio. Incentivador tem o técnico no banco, eu acho que não há necessidade. Coloca o técnico para incentivar, ele que tá ali do lado, ele que empurra o time, não o jogador. O jogador é para jogar a bola, não para empurrar o time, Flávio. Obrigado, Muca, um abraço para você. Um abraço. Vamos para mais um, 28709707. Pois não, Fernando? Uma dúvida, o professor Vila sempre fala que o Brasil é o país do esquecimento precoce. Não aconteceu nada de Mogi? Aconteceu, São Paulo foi premiado jogando na Arena Barueri com mais torcedores. A minha tese, Aí o Ministério Público diz que vai tentar. A minha tese é a mesma tese a mesma tese de La Doce. A La Doce, ela é envolvida até a presidência da República. E agora o presidente da República é o Macri, que era o presidente do Boca. Eles tinham gente ligada até a presidência da República. Ok? A torcida uniformizada do Boca. Para mim, há um envolvimento direto em todos os setores. E quando você mete um jogo desse, você faz propositadamente, porque essas torcidas, elas vivem do medo. Então você cria uma situação para que o medo volte. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que essa torcida bandida agora ela vai aumentar o número de filiados. Você precisa cada vez aumentar mais o número, para que entre mais dinheiro. E esse dinheiro todo ele é movimentado entre várias pessoas. Não é por acaso. Para mim não é por acaso. Então, no meio do ano vai aí uma outra torcida cria uma outra situação de medo, movimenta mais dinheiro. Eu acho que é um grande conluio. Não é uma coisa ocasional, entendeu? Eu acho que é uma coisa muito grande, muito maior do que a gente imagina. O livro de La Doce mostra isso. Quer dizer, então o presidente facilita. Estou falando de La Doce, tá? O presidente libera o dinheiro, libera os ingressos. Aí um cara da torcida ele vende o ingresso para o torcedor por um valor de cambista, aí ele fica com um pequeno, porque normalmente o presidente da torcida uniformizada é um mulambão, né? Mas o cara que libera o dinheiro, não. Então ele fica com uma pequena porcentagem, o cara fica com um valor maior, aí a camisa que ele vende também ele fica com uma pequena porcentagem, e os valores vão sendo divididos. Estou falando de La Doce, claro, né? Estou falando da torcida do Boca. Aí lá dentro, no caso de La Doce, tem tráfico de droga e tal. Quando tem problema com a justiça também passa batido e tal, porque é tudo um grande, entendeu? E aí, mas como é que eles fazem, como é que eles atraem pessoas? Pelo medo. Então tem que de vez em quando ter uma briga dessa, simular uma situação para você ter atrativos.
E não vai acontecer. Qual é a garantia que você dá para os caras? Vocês fazem a situação, atraem as pessoas e a gente te garante. Então não vai acontecer nada. Mas já aconteceu, né? Já aconteceu. Não estou falando em termos de extinguir uma torcida. Acho que eu só estou falando de La Doce. Eu estou perguntando assim, o Corinthians teve um problema de fogos na Libertadores e ficou com o estádio vazio. O Paulo Schmidt no STJD fechou vários estádios. Eu não quero... Estádio fechado. Não vou nem ser otimista a ponto de achar que aqueles caras sejam, pelo menos, presos, investigados. Deveriam ser. Mas, a imagem tá aí, né, mas a Federação Paulista não fez nada. Anota que ela vai cobrar ingresso. Anota que ela soltou. Vai cobrar ingresso. Anota que ela soltou. Vamos investigar. Barueri, cobrar ingresso. Não, pra você ter o maior controle. Zeca, seja justo. Haverá uma severa investigação. Sim, é. Haverá uma severa investigação. Antigamente se falava diligência. Não. Se chama Tenho CPI, certeza que haverá uma severa investigação. Fortíssima investigação interna. Ó, vou falar mais uma coisa. Alguém vai ganhar dinheiro, porque não estavam cobrando ingresso. É isso, eu falei isso hoje. Vou falar mais uma coisa. No meio do ano, vai acontecer um outro erro de qualquer coisa, vai ter outra briga dessas aí e tal, de uma outra torcida para impor medo, e aí pelo medo você atrai mais gente. E por aí vai, entendeu? E ninguém vai ser preso. Não precisa ser tão longe, entendeu? Porque... Com a La Doce acontece isso, mas com a La Doce... podem se encontrar na decisão da Copa São Paulo de futebol. Não, mas aí não vai acontecer nada. Não. Gente, briga cantada não dá esquema. Briga cantada não dá esquema. Dentro do estádio não? Mas mas fora do estádio aí é briga de tonto, aí é briga de bobo. De vez em quando eles... a briga do medo, aquela é aquela que a televisão tá mostrando e tal, isso aí que impõe medo. É essa que atrai os moleques tontos pra poder comprar as coisas, porque tem que render, você tem que ter gente... Você tem que ter associado para você fazer esse esquema todo girar. É uma facção. Com o La Doce funciona assim. Eu repito, estou falando de La Doce, da Argentina, estou falando daqui. Claro que eu não sei como é que funciona. Estou falando de lá. Eles atraem. Então, de vez em quando, a torcida do Boca faz aquele barulho todo e faz uma festa bonita. E aí todo mundo, entendeu? Estou falando de lá. Aqui não sei como é que funciona, porque, sei lá, né? Tem mais ouvinte na linha. 2870-9707. 2870-9707. Alô? Oi, boa tarde, Flávio. Boa tarde. Quem fala? É Antônio José, aqui de Guarulhos. Antônio José de Guarulhos. Seu time? São Paulo. São Paulo. Lugano ou Jean? Quem vai ser mais útil? Para nós que somos São Paulinos, Lugano, não tem a menor dúvida. Você não tem nenhum pessimismo com relação ao Lugano, né? Vai dar tudo certo. Vai dar. Agora, Flávio, nós São Paulinos não levamos muito em consideração o que o Quartarolo fala do Lugano, sabe? Nós já cansamos disso aí. Só para ele parar um pouquinho. Tá bom? Mas você sabe que ele gosta do Lugano, viu? Ele adora o Lugano. Não, como pessoa. Ele só acha que o jogador não é isso. Legal, dizem que ele é um cara muito legal. Fica chato pra ele, tá toda hora isso aí do Lugano. Não, só tô dando a minha opinião, você não é obrigado a concordar, não. Entendeu? Não, eu respeito a sua opinião. Nós concordamos mesmo. Você não precisa concordar, não. Aliás, no final do ano a gente volta a conversar. Não até porque torcedor é volúvel. E torcedor gosta de futebol, não entende de futebol. Você nota 4. Obrigado. Obrigado, Flávio. Mais um eu passo do ano. Tá bom, Antônio, mas fique tranquilo. Sempre entenda que é uma coisa profissional. Nunca leve pelo lado pessoal. Um abraço, Antônio. Olha que é uma opinião de muitos, hein? Muitos pensam a mesma coisa com relação ao Lugano dentro de campo. Só deixar bem claro que aqui nunca as opiniões são dadas de maneira pessoal. Sem dúvida. Mas o torcedor interpreta. E o Lugano realmente é um cara muito gente boa. Por isso que vai ser tão importante pro grupo. Todas as vezes que eu tive contato com o Lugano, foi um contato maravilhoso. Ele é um cara muito do bem. Eu tô torcendo demais por ele. Demais. É normal, você crítica. Posso falar outra coisa? É normal. Não, crítica faz parte. Aliás, é a nossa obrigação. Não, depende. Quando tá certo, a gente... Ontem mesmo, né? No jantar lá do pessoal do Joca, a gente tava dando risada do São Paulo. Pô, precisa parar de criticar. Tava falando, não, realmente São Paulo não precisa ser criticado. Não. Né? Tá tudo tão bem, o presidente tá tão mas bem. É a nossa obrigação, é o nosso trabalho. O Corinthians foi elogiado. O Ronaldo é um gênio. Eu, como pessoa, eu acho um traste. Quem? O Ronaldo fenômeno. O Corinthians foi elogiado ano passado. O ano inteiro. É um cara que não dá pra confiar. E como jogador foi genial. São coisas diferentes. E o Lugano, na minha concepção, é o oposto. Ao contrário. Como jogador, ele é muito ruim, na minha Mas opinião. se você sair pra jantar, você prefere sair pra jantar com o Lugano. Todo mundo fala que ele é um cara muito legal. Ele é mesmo. Que coisa boa, né?
Você prefere jantar com o Lugano do que com o Ronaldo? Com certeza, irmão. Não, é bom. É só pra ser Mas a gente também entende o lado do torcedor, que fica irado e tal. É normal, é normal. O Lugano falhando 2 vezes, aí o cara... É normal, é normal. Tem mais ouvinte na linha, 2870. Fala, meu filho. Lugano também, que se eu for com o Ronaldo, vai um extraveco, vai que a gente apaixona. Opa! Que é isso? O que é isso? Prefiro com o Lugano. Já avacalhou tudo. 2870-9707. Mas isso é um traíra aí, Flávio. Porque o cara vai lá, toma o vinho do Papa, que era do Ronaldo, e fala ainda isso dele. Vai que o Ronaldo leva umas petecas diferentes, a gente apaixona. Aí, é o ídolo do Alô? Oi, Flávio. Oi, quem fala? Tudo bem? É Ronaldo Marques. Oi, Ronaldo. De onde você fala? São José do Rio Preto. São José, eu pensei que era o Ronaldo Fenômeno. Aí já ia botar você pra falar. Qual é o seu time, Ronaldo? É Atlético Mineiro. Opa, que legal, que legal. O Galo tá brigando pelo Calera com o São Paulo. Pra onde ele vai? O que você acha? Flávio, eu só acho um absurdo o fato de que uma das imposições do empresário é a titularidade. Quer dizer... Tem isso aí, é? Tem isso, uma das cláusulas, não sei se vocês estão sabendo, mas não é nem o dinheiro a questão principal. Né? Há uma diferença entre $500 mil, uma coisa assim, a proposta do Atlético e do São Paulo, mas o empresário diz que tem que chegar para se titular, quer dizer, o cara já está escalado. Louco. Aí não dá, né? Aí já vira refém do empresário na parte do dinheiro, da escalação. Já desagrega o clube, né? Então eu torci muito pela contratação dele, talvez esteja ainda torcendo. Mas se for realmente verdade essa imposição, e para um time do Atlético que já está bem montadinho, né? É a total base do ano passado, as contratações só agregaram, né? Não perdeu ninguém, só agregaram. Foi mesmo. Então eu acho que é uma imposição ridícula e que só desagrega o clube. Não, o clube, o Atlético é muito grande, que é isso, vai te catar o Calera, seja lá quem for. Não, e o interessante é assim, que ele é reserva lá do ataque do Boca e escolhe o time do Brasil, mas para ser titular, quer dizer, é muito desprezo, né? É perna demais, né? A empáfia argentina em pessoa, né? Não, aí realmente é muita folga. Eu gostei muito do Atlético contra o Corinthians, achei que o time realmente tá muito acertadinho. Você gosta do Diego Aguirre? Olha, Flávio, eu digo o seguinte, vamos analisar não o resultado com o Corinthians ou o jogo, porque é um time formado contra um time em formação. Claro. Né? Então, qualquer torcedor mais lúcido tem que perceber isso. Então, analisando só o time do Atlético, eu gostei do fato de ter 2 opções de time. Uma mais cadenciada, com o Giovanni Augusto e o Prato aí funcionando um pouco de pivô. Outro mais leve, né? Com o Casares e o Yuri, que entraram muito bem e deram uma dinâmica de velocidade diferente, né? Então, eu acho que antes estava muito preso em cima de um esquema só, e agora com esse esquema da velocidade, com os contratados, foi interessante. E a outra coisa é que uma coisa que incomodava muito a nós, torcedores do Atlético, é que era muito fácil jogar contra o Atlético no passado, né? O Atlético jogava e deixava jogar. O time que fazia muitos gols e tomava muitos gols. Então, os técnicos decantavam, né? Olha, é bonito ver o Atlético jogar, o Muricy disse, né? Eu paro na televisão para ver o Atlético jogar, mas porque era fácil jogar com o Atlético. Então, tomou 4 do Sport, 4 de não sei mais quem. Então, isso eu acho que o Aguirre está consertando, é a marcação. Então, eu vi um Atlético muito pegado, muito aguerrido, sem fazer trocadilho com o nome do técnico, né? Mas muito aguerrido para esse início, e se for essa a filosofia, eu acho que vai bem. Bacana, um abraço, Ronaldo, muito obrigado, viu? Nada, Flávio, só uma colocaçãozinha que eu vou deixar para a mesa, é o seguinte, é que eu tive a oportunidade de conhecer um grande ídolo do Atlético no ano passado, um ídolo do passado, e eu vou me reservar aqui de não falar o nome porque é um assunto polêmico. E eu estive num jantar com ele e tal, e a gente conversando, eu disse para ele que em entrevistas anteriores eu tinha ouvido da boca dele de técnicos que ele admirava. Inclusive um técnico que ele admirava, por exemplo, é o técnico da base, que é antiga, que era o Barbatana. Formador atlético, tal, dos anos 70, 80. Aí eu falei assim, ele só em off aqui, você teria coragem de dizer um técnico de futebol assim, que você fala assim, nossa, esse aqui não sabe nada, se eu seguir isso que ele está falando, ele falou assim, nossa, Carlos Alberto Silva. Ele falou com todas as letras, assim, nessa hora. Carlos Alberto Silva uma vez deu uma instrução pra gente que nós saímos do vestiário dizendo, meu Deus, se a gente seguir isso que ele está falando, vamos tomar de 10.
O que eu queria colocar pro Vampeta é se ele, enquanto jogador de futebol, não sei também citar nome se quiser, já teve isso. Alguma palestra com algum técnico. Eu não, Carpegiani não. Um abraço, viu, Ronaldo? Muito obrigado. Muito obrigado. Um valeu. Não, eu não vou falar que é Carpegiani. Não vai falar. Não vou falar. Intervalinho, voltamos já. Senhores, agora sim. Acabou a minha renite. Chegou um perfume legal. Não é o do falso Favara, aquela desgraça. Isso não seria renite se o falso Favara, nós passamos do Réveillon, ele jogou o perfume e a Iemanjá chutou de volta. Isso. Negócio impressionante. Denise de Campos de Itabuna. Legal. Agora sim. Muito jornalismo pra você e tal. O Leão conhece o outro. Você fala de perfume? Que isso? Tá louco. Um abraço. Tchau.